mas não fez nem coceguinha no tamanho, né? Porque o Flamengo hoje é um mastodonte, é um gigante. Ele era um clube que faturava quase 1 bi, que caiu, né, pelas minhas contas aqui, a receita dele ainda é menor do que foi apresentado, é de 668 milhões, contra quase 1 bilhão em 2019. Então o Flamengo vinha muito bem, era o exemplo de boa gestão do futebol brasileiro, e hoje, infelizmente, é um dia ruim. Quer dizer, os indicadores do Flamengo todos pioraram, a dívida aumentou, o clube mantém uma folha salarial muito elevada para um corte de receita. Quer dizer, então, se ele vai ficar vendendo jogador para equilibrar, aí é o risco do negócio. Quando não comprarem o jogador do Flamengo, o Flamengo vai aumentar seus déficits, vai aumentar naturalmente suas dívidas. No demonstrativo financeiro, o Flamengo também detalha que ainda tem cerca de 270 milhões de reais para pagar em contratações realizadas, como Gabigol, ao custo de 96 milhões de reais, e Pedro, este ao custo de 14 milhões de dólares, ou 88 milhões de reais. Léo Pereira, por exemplo, teve um custo total de 34 milhões de reais. A operação para tirar Michael do Goiás chegou a 38 milhões. Por outro lado, a diretoria rubro-negra trabalhou para negociar alguns jogadores e equilibrar o caixa. Yuri César saiu por 6 milhões de dólares e Lincoln por 2 milhões e 800 mil dólares. Ambos já entraram ainda no balanço de 2020, o que não ocorreu, por exemplo, com Natan, emprestado com promessa de venda ao Red Bull Bragantino. O documento também aponta que o Flamengo recorreu a 2 empréstimos em janeiro de 2021 ao seu banco patrocinador. Um total de 66 milhões para ter respiro em meio à crise. O resultado financeiro foi um déficit de 107 milhões de reais. Mas aí vale um adendo. Uma das fontes de receitas, cerca de 87 milhões referentes às transmissões de TV, foram adiadas para 2021 e não constaram no balanço, embora sejam referentes a 2020. A diretoria do Flamengo entende que a situação reflete um momento difícil da pandemia, mas não vê riscos de comprometimento das finanças do clube. Bom, o Pedro contou pra gente então que o Flamengo ainda tem a pagar a contratação de alguns jogadores e a gente vê aí, tá? Gabigol, Pedro, Gerson, Michael, Léo Pereira e também o Bruno Henrique. O valor aí de todas as contratações, esses valores foram todos parcelados, então, claro, nos próximos meses o Flamengo, cada caso um caso, mas ainda tem que pagar a contratação desses jogadores. Ô Eugênio, eu quero saber o seguinte, desses nomes que estão aí, independentemente do valor, mas em campo eles já se pagaram? Quer dizer, não dá para ser independentemente, porque quando você paga alto, você tem uma expectativa alta também pelo que o cara pode fazer em campo. Quem já se pagou e quem não se pagou ainda, Eugênio, em campo? Bruno, essa pergunta é muito fácil, muito fácil. Olhando a lista aí, o Gabigol já se pagou. O retorno que ele já deu ao Flamengo, eu acho que é indiscutível, né? Em todos os aspectos, no aspecto técnico, no aspecto de imagem, de fidelização de torcedores, de conquista de adeptos, de internacionalização tem um porém aí, hein? Da imagem. Eu acho que o Gabigol se pagou. Esse valor aí não é de lá de trás, né? Vamos lembrar que esse valor aí não é do primeiro empréstimo. É o valor de 2020 para frente, tá? Ainda assim, o valor agregado que ele traz é muito grande. Em todos os aspectos. Então eu acho que o Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, todos eles já deram um retorno esportivo, porque é isso que, no final das contas, o investimento num jogador pede, o retorno esportivo. O Flamengo é bicampeão brasileiro, o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Flamengo ganhou Supercopa, Recopa, tanta coisa, né? Ao mesmo tempo. Então o Gabigol, o Gerson, o Bruno Henrique são indiscutíveis nisso. Os outros, o Pedro deu uma boa resposta ano passado, mas tem essa concorrência difícil com o Gabigol, então ele é um reserva de luxo, de enorme luxo, enquanto o Michael e o Léo Pereira não se pagaram, né? E a gente olhando assim agora, percebe que foram compras, né, com valores bem altos, né? Que no momento não eram absurdas, porque o Flamengo, como a gente viu na reportagem ali, o Flamengo vivia uma situação financeira bem mais tranquila do que ele vive hoje. A verdade é essa. A pandemia trouxe uma dificuldade econômica para todos, que também bateu no Flamengo e bateu duro. Então, o Flamengo tem essa dificuldade hoje, mas ainda assim,
A gente, no momento, entendia o investimento feito nesses jogadores, se hoje parece caro, mas eles não deram um retorno esperado. Michael e Léo Pereira, de jeito algum. Mário Marra, aí eu imagino, quero saber se você concorda também com a fala do Eugênio. E Michael e Léo Pereira, então, que foram os jogadores que ainda que ainda não pagaram essa dívida em campo, você acha que eles ainda conseguem entregar o valor que foi gasto neles? Eu acho a mais difícil ser explicada é a situação do Michael, porque a gente precisa, obviamente, criar um contexto, um cenário. O Michael era um jogador para contra-ataque no Goiás. Era um jogador que o Goiás roubava a bola e sabia que teria o Michael correndo por um lado ou pelo outro, e ele criaria uma situação real de gol. E o Goiás ficou tranquilo na Série A do Campeonato Brasileiro na temporada anterior por causa do Michael. E aí, o Jorge Jesus, na época, o Flamengo, eles viram no Michael um potencial que de fato ele tem, mas ele precisaria se adaptar a ser mais controlador da bola. Ele jogaria em um time que faria um papel em campo completamente diferente do papel que ele foi muito bem no time anterior. E eu acho difícil que o Flamengo mude tanto assim o seu perfil de jogo, para ser um time mais reativo, para ser um time de velocidade de contra-ataque com o Michael. A não ser que o Michael ele adquira, e ele pode fazer isso, claro que pode, ele é um ser humano. Ele adquira outras qualidades para ser também controlador, dono da bola, para participar mais do jogo coletivo como um todo. As outras contratações, todas são justificáveis. A saída do Pablo Mari, ok, Léo Pereira. O Léo Pereira estava jogando muito no Atlético Paranaense. Ah, mas não deu certo. Calma, ele está aí, ele pode dar certo ainda. Ainda hoje estava lendo, sempre trazendo um paralelo, que eu acho que é importante colocar isso na mesa, sobre o Leandro Trossard, jogador do Brighton e jogador também da seleção da Bélgica. O primeiro ano dele de Brighton, ele foi muito criticado. Os primeiros momentos da segunda temporada, ele já foi bastante elogiado e ele tem rendido muito mais. Então, o jogador se paga, pode ser que ele não se pague no primeiro momento, no primeiro ano, no segundo ano, ele precisa se ambientar. E essa realidade do Flamengo, muito bem abordada pelo Pedro, é uma realidade também trazendo para um cenário de pandemia em Premier League, que o Tottenham foi ao banco e pegou um empréstimo em junho do ano passado de 175 milhões de libras. O Arsenal, em janeiro, foi ao banco, foi ao banco e pegou um empréstimo de 120 milhões de libras. Então, não é para bater no clube. Essa foi uma situação que chutou a porta de todos os clubes e que escancarou a dificuldade. É uma situação de pandemia. Só uma coisa, né, Marra? Hein, Mari? Porque o Somoge até na matéria citou assim, quem não se preparou. Gente, ninguém se preparou, né, para isso. Claro que alguns clubes eles conseguem virar a chave de maneira mais rápida e conseguem se equilibrar, mas a gente não se preparou, os clubes também não se prepararam. A questão é que eles estão fazendo também a partir de agora, Mário. Ô Bruno, rapidamente, Mariana. Agora, nessa tela a gente mostrou um negócio maravilhoso, que foi a contratação do Bruno Henrique, né? Que coisa inacreditável como foi a contratação do Bruno Henrique, como ele se pagou no primeiro minuto, praticamente. Vamos lembrar, volta no tempo, ele chega para ser um reserva, para buscar espaço, para tentar jogar, porque a temporada anterior dele, ele tinha tido lesões, um problema na vista, cirurgia, tinha tido pneumonia, não foi pneumonia que ele teve também? Então ele sofreu, passou um tempo, e